O mundo acorda hoje com notícias que mexem com a geopolítica e revelam tensões cada vez mais explosivas. Enquanto a Europa ainda se recupera do susto de uma bomba de meia tonelada encontrada em Paris, a guerra na Ucrânia segue como pano de fundo de um jogo perigoso entre potências. E no centro desse turbilhão, declarações bombásticas, ultimatos e manobras que podem redefinir o futuro do continente. Comecemos pelo que paralisou a França, um artefato de guerra de 500 quilos, enterrado há décadas nos trilhos de um dos principais entroncamentos ferroviários de Paris. A descoberta, durante obras de manutenção, fez a cidade parar. Trens cancelados, estradas bloqueadas, milhares de passageiros ilhados em plataformas. Por horas, a capital francesa viveu sob a sombra de um possível atentado, até que as autoridades confirmaram: tratava-se de um resquício da Segunda Guerra Mundial, um monstro de metal adormecido sob a terra por quase 80 anos. Casos como esse não são raros, mas um projétil desse porte? Isso sim é excepcional. E serve como lembrete de que o passado, às vezes, volta para assombrar o presente de maneiras inesperadas. Mas o que realmente está abalando os bastidores da política internacional são os novos capítulos da crise ucraniana. Desta vez, quem entra em cena com tudo é Donald Trump, que depois de anos elogiando Vladimir Putin, agora lança um ultimato cortante ao Kremlin. Os Estados Unidos não estão mais dispostos a assistir, de braços cruzados, enquanto a Rússia avança sobre a Ucrânia. A mensagem é clara: ou Moscou senta à mesa de negociações agora, ou Washington está pronto para agir e não com palavras. Trump não esconde a irritação com os ataques russos que, segundo ele, estão destroçando as forças ucranianas em campo. A ameaça? Sanções econômicas esmagadoras, tarifas paralisantes e um golpe direto no sistema financeiro russo, até que um cessar-fogo definitivo seja alcançado. Enquanto isso, Kiev se defende das especulações que circulam na mídia internacional. O Ministério das Relações Exteriores ucraniano foi taxativo: nunca houve, nem há, qualquer proposta oficial para ceder territórios à Rússia. As declarações do assessor de segurança nacional de Trump, Michael Waltz, sobre possíveis concessões territoriais em um acordo de paz foram classificadas como interpretações distorcidas. Para a Ucrânia, a discussão agora gira em torno de garantias de segurança de longo prazo e aqui entra uma ideia ousada: estender a proteção da OTAN ao país, ativando o famoso artigo 5, que prevê defesa coletiva em caso de ataque. A premier italiana, Giorgia Meloni, foi quem colocou essa possibilidade em pauta, sugerindo que a Ucrânia merece um escudo mais robusto contra futuras agressões. Em Kiev, a proposta é vista como parte de um debate maior, mas ainda não há detalhes concretos. Afinal, quem estaria disposto a entrar em guerra pela Ucrânia se a Rússia atacar novamente? Essa é a pergunta que não quer calar. Nos bastidores de Washington, a situação esquenta. Agentes da inteligência americana denunciam uma campanha suja contra Trump e sua equipe, acusados de serem marionetes de Putin sempre que defendem uma saída negociada para o conflito. A diretora de inteligência nacional foi enfática: quem se beneficia com a guerra? Não somos nós, que pedimos paz. São os belicistas, a indústria de armas, aqueles que não têm respostas para nossas propostas de diálogo. Para ela, a tática é antiga: quando não se pode refutar o argumento, ataca-se o mensageiro. Mas, segundo ela, o povo americano já enxerga essa manipulação. E enquanto os Estados Unidos monitoram cada movimento de Kiev, o secretário de Defesa americano admitiu que Trump acompanha de perto as ações ucranianas para avaliar seu compromisso com a paz. A Rússia não dá sinais de recuo. Pelo contrário. Serviços de inteligência ocidentais alertam para um possível ataque limitado russo, mas desta vez não contra a Ucrânia. Os detalhes são vagos, mas a tensão é palpável. Na outra ponta do continente, um encontro simbólico e polêmico chama atenção. Alexander Lukashenko, o líder bielorrusso sob sanções internacionais, recebeu com pompa o premier de Myanmar, Min Aung Hlaing, outro nome banido pelo Ocidente. Os dois regimes, isolados e pressionados, se abraçam em uma aliança de conveniência. Lukashenko, cada vez mais dependente de Moscou, não escondeu o entusiasmo ao agraciar seu visitante com ordens e presentes, como se quisesse provar lealdade a qualquer custo. Mas por trás dos sorrisos, há uma estratégia. Myanmar é mais um peão no tabuleiro de Putin, que busca ampliar sua influência na Ásia enquanto a Europa o isola. E a repressão não para. A Lituânia soa alarme. O regime de Lukashenko intensificou a perseguição a cidadãos lituanos que apoiam a oposição bielorrussa.
detidos, interrogados sob coerção, acusados com processos fabricados. O objetivo é claro: pressionar a Lituânia a abandonar seu apoio aos dissidentes. Mas não para por aí. Agentes bielorrussos agora rastreiam empresas que migraram para a Lituânia, tentando atrair funcionários de volta a Belarus com promessas ou ameaças. Quem volta, enfrenta interrogatórios e possíveis retaliações. Em meio a tudo isso, uma questão permanece: quem, de fato, não quer a paz? Zelensky, acusado por Trump de prolongar o conflito? Ou Putin, cujas tropas seguem avançando sem trégua? As respostas podem estar nos próximos lances desse jogo perigoso, onde cada palavra, cada movimento, pode ser o estopim de algo muito maior. E enquanto o mundo observa, a pergunta que não quer calar é: até onde essa escalada vai chegar? Não são apenas as fronteiras ucranianas que ardem sob a sombra da guerra. Na Bielorrússia, o regime de Lukashenko transformou a diáspora em refém de um jogo sujo: prisões arbitrárias, chantagens veladas e uma rede de pressões que se estende além das fronteiras. Familiares deixados para trás viram moeda de troca, propriedades e negócios, agora sob a mira de um Estado que não hesita em usar a força para dobrar vontades. Pior, as ameaças já não chegam apenas por canais oficiais. Mensagens cifradas, ligações anônimas, contatos forjados em redes sociais. Os serviços secretos bielorrussos aperfeiçoaram a arte da coerção à distância, tecendo uma teia que aprisiona até quem julgava estar a salvo a milhares de quilômetros. Enquanto isso, a diplomacia, esse teatro de promessas vazias, segue impotente. A Lituânia, com sua inteligência afiada e sem meias palavras, não tem dúvidas: a guerra na Ucrânia não terminará tão cedo. E o motor desse conflito? Uma aposta perigosa do Kremlin: a crença de que, no longo prazo, a fadiga ocidental superará a resistência ucraniana. O suposto preconceito de superioridade de Moscou sobre as democracias que apoiam Kiev é eis o combustível que alimenta os canhões russos, segundo os analistas de Vilnius. E não se trata de bluff: nos próximos 5 anos, a Rússia poderá acumular força suficiente para um novo golpe. Não uma invasão em larga escala contra a Europa, mas um ataque cirúrgico, calculado, contra um elos mais frágeis da OTAN. Um teste. Uma provocação. Um aviso de que a paciência de Putin tem limites e que esses limites são traçados com sangue. Moscou, é claro, não ficou em silêncio. O Ministério das Relações Exteriores russo respondeu ao relatório lituano com o habitual desdém, misturando sarcasmo e ameaças veladas. Esqueceram de incluir a água benta e estacas de Freixo na lista de ameaças, ironizaram, como se o cinismo pudesse apagar os fatos. Mas entre linhas, a mensagem é clara: quem ousar desafiar a narrativa do Kremlin será tratado como inimigo. E a Polônia, com sua memória histórica das invasões soviéticas, não pretende esperar para descobrir o que vem a seguir. Donald Tusk, o primeiro-ministro polonês, foi direto ao ponto: todo homem na Polônia deve estar pronto para a guerra. Não é retórica. É um plano em ação. Varsóvia não apenas treina reservistas, está moldando uma nação de soldados. Homens, mulheres, civis que, em semanas, poderão se transformar em combatentes eficientes. Até o fim deste ano, a meta é clara: cada adulto do sexo masculino deve passar por treinamento militar básico, formando um reservatório humano capaz de responder a qualquer ameaça em tempo recorde. A guerra ainda é, em essência, um assunto de homens, admite Tusk, mas estamos preparando todos. E não para por aí: a Polônia estuda abandonar tratados internacionais que limitam o uso de armas como minas antipessoal e munições de fragmentação. As regras mudam quando a sobrevivência está em jogo, justificam em Varsóvia. Enquanto a Europa se rearma, o caos não escolhe fronteiras. No Cazaquistão, um herói anônimo provou que a coragem ainda existe em tempos de medo. Musabek Abdrahimov não hesitou. Ao ver uma funcionária do aeroporto tomada como refém por um homem armado com um facão e ameaças de explosivos, ofereceu-se em seu lugar. O sequestrador, um indivíduo com histórico de violência já conhecido pela polícia, foi neutralizado. A jovem, salva. Abdrahimov, condecorado com a Medalha do Coragem pelo presidente Tokayev. Um raio de humanidade em meio à tempestade, mas que não apaga a pergunta incômoda: quantos mais terão que escolher entre a covardia e o sacrifício antes que o mundo acorde? A conta regressiva não para. As peças estão se movendo. E enquanto se preparam para a batalha, outros ainda fecharam os olhos, como se a história não nos tivesse ensinado que, quando os tambores de guerra soam, não há neutralidade possível.
Só há um lado, o daqueles que agem antes que seja tarde.